vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus tem falado aos nossos corações durante todo esse mês de julho que passou, sobre a série de mensagens que nós vamos então ministrar ou introduzir na igreja a partir daqui. Em 2017, nós fizemos um retiro na igreja com o mesmo tema, e em algum dos momentos nós falamos um pouquinho disso, que hoje eu quero então trazer de forma esmiuçada à igreja. Nós temos vivido dias incríveis no contexto de igreja em todas as áreas. Deus tem de fato nos abençoado muito no ganhar vidas, no consolidar discípulos, no capacitar irmãos, e Deus também tem nos ensinado a formar pessoas. Graças a Deus por isso. Nós temos visto vários irmãos na igreja se dispondo a servir o Senhor e a servir com alegria. E isso de fato nos entusiasma a continuar à frente desse ministério tão precioso que é a igreja. Porque quando nós vemos pessoas sedentas, isso nos leva a nos entregar ainda mais. Mas nós temos vivido dias tão difíceis no contexto de igreja de forma geral, né, de mundo de forma geral, diante de tudo aquilo que nós vivemos já nesses 2 últimos anos, que eu gostaria de fato que a igreja vivesse algo novo, algo diferente. Não novo por se falar novo, num ciclo novo, num tempo novo. Não somente em belas palavras que nos trazem uma expectativa, mas de fato é experimentar algo da parte do Senhor que venha mudar a nossa história. E com isso nós então buscamos o Senhor claramente para entender esse propósito. E eu gostaria de, a partir daqui então, introduzir na igreja uma série de mensagens baseada ou com o título Cultura do Reino. Por quê, pastor? Porque da mesma forma que eu ministrei a Santa Ceia e eu trouxe à igreja um realismo, que nós não somos deste mundo. E nós não somos mesmo. A nossa vida aqui é transitória, é muito passageira. Nós estamos passando pela terra, nós vamos enfrentar todos nós um passamento de um momento aqui terreno para um momento que será para toda a eternidade. Só que quando o Senhor ele planta a igreja na terra, ou traz a igreja para viver na terra, Ele também quer que o reino dele seja estabelecido na terra e através da igreja, que somos nós. Por isso nós vivemos tantas coisas difíceis, porque a igreja, muitas vezes, ela deixa de exercer o seu papel de igreja e não de trazer a cultura do céu para a terra. E eu queria lançar princípios de relacionamento, não voltado no medo, não voltado mais na vergonha, não voltado mais na dor, não voltado mais no autovitimismo, não voltado mais no legalismo, no controle, que muitas vezes nos cerca, que muitas vezes nos domina, não voltado para aquilo que eu falo e você obedece, mas voltado para aquilo que vem da parte de Deus para nós. Porque, na verdade, queridos, a cultura do reino, ou a cultura do céu, aquilo que está no coração de Deus, para com seus filhos, nunca foi nada baseado no controle ou no legalismo. Por isso que, quando Cristo morre na cruz, Ele fala que Ele veio para nos trazer a liberdade, a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. E aqui que nós precisamos então trazer a clareza do que de fato é essa liberdade. Agora veja bem, se existe uma cultura do reino, o que é cultura? Você já parou para pensar no que é cultura? Por exemplo, nós estamos no final de semana de rodeio na cidade. É cultura da nossa cidade, então, todos participarem do rodeio. Isso é cultura, não é isso? Cultural, é cultura nós celebrarmos aqui a passagem de ano na igreja. Também é cultural, não é isso? É cultural nós celebrarmos dia 25 de dezembro, Natal, nascimento de Cristo. Cultural. É cultural nós celebrarmos 31 anos de igreja Luz para os Povos em Mozarlândia, em outubro. É cultural, cultura. Nós, então, a cultura, ela fala de culto. Culto é tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que nós queremos. Agora, irmãos, cultura é o conjunto de princípios e valores e hábitos que identificam o comportamento de um povo.
Ou seja, a cultura fala muito bem do que aquele povo é, os hábitos que aquele povo é, a identidade que aquele povo tem, o comportamento com que aquele povo anda, a forma com que aquele povo lida com as situações que nos cercam, que vêm sobre nós. Agora escute, a cultura também, ela nos define a forma que nós nos relacionamos com o outro. E é aqui que eu quero entrar. Porque nós podemos estar em Mozarlândia, em Goiânia, em qualquer parte do mundo, nos aculturamos às culturas regionais, municipais, mas existe uma cultura que não se muda, que é a cultura do reino de Deus em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele direciona uma carta a Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, ele fala algo muito forte. E aí ele fala assim, olha, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, mudança de cultura dá trabalho. Mudança de cultura é difícil. Mudança de cultura requer tempo, requer entrega, requer renúncia. Por quê? Porque o povo, quando ele acostuma a fazer a mesma coisa durante muito tempo, ele traz aquilo para a sua vida, e aquilo vira muito natural. Nós vamos naturalizando a cultura que nós estamos inseridos, e achando que está tudo bem, muitas vezes. Agora, irmãos, escute, mudança de mentalidade, que é uma mudança de cultura, não é simplesmente você parar de pecar, é uma mudança de identidade, porque mudança de identidade, que é o tema que nós estamos aqui durante todo esse ano de 2022, ele fala exatamente daquilo que eu sei que Deus tem para mim. E porque eu sei aquilo que Deus tem para mim, eu não me comporto diante dos valores que o mundo me apresenta. Agora escute, quem que nós somos realmente diante de Deus? E por que cultura do reino? Você já parou para pensar e falar, por que, pastor, cultura do reino? Aonde que está escrito que existe uma cultura que não é essa cultura terrena que nós vivemos? Quando os próprios discípulos, eles vão de encontro a Jesus e perguntam a Jesus, ó, Senhor, nós nem sabemos orar, como que nós devemos orar? O Senhor, ele apresenta, de fato, algo sobremodo excelente aos discípulos. E ele diz assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, se puderem me acompanhar, livro de Mateus, capítulo 6, verso 9 e 10. O texto diz assim, portanto, orai vós deste modo, uma direção, um caminho. Aí ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Existe um reino que não é o nosso, existe algo da parte de Deus que não é algo que os nossos olhos veem, que os nossos olhos sentem, que o nosso comportamento se adequa. Por quê, pastor? Porque, irmãos, é muito fácil de dominar um povo, é muito fácil de conduzir um povo para onde ele quer, ou a pessoa quer, ou as autoridades querem, ou qualquer pessoa que está baseada no poder quer. Você quer ver algo muito simples. Nós passamos aqui alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente qual ano foi, onde as GOs do estado de Goiás estavam cheias de pardais móveis, onde a limitação das velocidades em certos trechos era 80, em outros 60, em outros 40. E nós, por sabermos que tinham ali, não mais aqueles pardais fixos, que tinham os móveis que se movimentavam, nós obedecíamos as regras até chegar em Goiânia. Então a viagem que era de aproximadamente 3 horas e meia, para alguns, para outros era menos, né? Tiagão. Não é? Ela passou a ser 4 horas e meia. Por quê? Porque o limite de velocidade estava falando assim, olha, se você ultrapassar o limite pré-estabelecido, você vai ser multado. E você vai ser punido. E por causa da punição, não por causa do respeito das leis, muitos deixaram então de trafegar na via correndo. Agora, irmãos, escute algo, queridos.
existe um reino de Deus, a parte de Deus para a igreja. Aí ele continua dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O que ele está falando? No céu tem um reino, e lá no céu todos fazem a tua vontade, todos te obedecem. Então que na terra seja feito assim como é no céu. Irmãos, a cultura da terra não serve para a igreja. A cultura que nós vivemos não serve. A igreja, ela precisa aqui, então, queridos, estabelecer a sua própria identidade do reino de Deus, de filhos de Deus, de povo de Deus, de nação santa, de povo, de propriedade exclusiva de Deus. E aonde que está centrado isso? Aonde que nós podemos, então, nos identificar? Você sabe qual que é a cultura do reino? A cultura do reino, ela não está baseada em medo, em vergonha, em legalismo, em controle, em autovitimização, em dor, em sofrimento. A cultura do reino de Deus não está baseada em acusação ou medo de punição. A cultura que vem da parte do Senhor está baseada no amor, na honra, na liberdade e no servir. O pilar principal dessa cultura, querido, é o amor. Escute algo. Então, como pastor, que nós podemos definir o que é cultura do reino? Cultura do reino, amados, é um estilo de vida baseado nos princípios que, quando são aplicados no nosso relacionamento, cria-se, né, um ambiente do céu na terra. Uou! Algo sobrenatural da parte de Deus para nós. Você quer ver um momento onde a atmosfera muda? É quando nós estamos reunidos aqui como igreja. E ninguém está preocupado com nada mais que a externo, a não ser de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora, escute algo. Se o Senhor ele tem algo para transformar a nossa vida, que está baseada na cultura do reino, e o primeiro principal desse é derramar sobre nós o amor, aqui nos fala lá em Lucas, que o Senhor derramaria sobre a igreja um vinho novo, e que esse vinho novo, ele não poderia cair sobre odres velhos, porque se esse vinho novo caísse em odres velhos, em cultura velha, em comportamentos velhos, em expectativas velhas, se a cultura caísse em expectativas meramente humanas, o vinho novo ia passar. Ele ia furar os odres e ele então não ia ficar retido. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a minha expectativa está baseada nos meus primeiros relacionamentos, nas primeiras formas que eu fui alcançado. E então eu não vivo aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala: olha, renova, transformai-vos a vossa mente. Olha, escute, eu vou te dar um vinho novo, que as suas vestes também estejam novas, para que você não viva somente de tempos em tempos experiência com o Senhor, mas que você retenha o vinho novo, e esse vinho novo conduza a sua vida. Olha só o que diz Lucas capítulo 5, versículo 37, diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Agora, o que acontece quando Deus derrama unção? O que acontece quando Deus derrama unção em uma cultura velha? Milagres acontecem, sinais acontecem, maravilhas acontecem, manifestação do Espírito acontece, manifestação dos dons acontecem, mas logo a unção vai embora. Logo essa unção sai das nossas mãos, e nós não conseguimos então fazer com que essa unção permaneça no nosso meio. Ela passa a ser uma visitação do Espírito. E irmãos, literalmente o Senhor está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E eu não quero mais, ou nós não queremos mais somente vivermos de sermos visitados pelo Senhor. Nós almejamos algo novo da parte de Deus, que é nos tornarmos a habitação do Espírito de Deus na nossa vida. Agora, para que eu e você tornemos essa habitação, nós precisamos transformar a nossa mente
E isso fala de mudança de cultura. Isso fala de algo cultural, da forma com que eu recebo o vinho novo sobre a minha vida. Agora, irmãos, um avivamento duradouro, um avivamento que ele não se sustenta somente por dons e unção. Você quer ver uma coisa muito simples? Eu não estou aqui para julgar A ou B ou C. Geralmente, igrejas que não estão baseadas no ensino, que não estão baseadas na vida de oração e a vida de ensino, e elas estão muito mais ligadas à manifestação de dons, são igrejas que se enchem e que se esvaziam, e os públicos são diferentes sempre. E os públicos são rotativos sempre. Por quê? Porque a busca é pela manifestação e não pela habitação. Porque a habitação do Espírito na nossa vida está relacionado à transformação da nossa mente. A mudança do nosso comportamento, não por medo de punição, mas por mudança de comportamento, por amarmos ao Senhor. Agora escute, eu acredito que nessa série de mensagens, nós vamos trazer uma perspectiva diferente da parte de Deus para a sua vida. E quando nós começarmos a entender a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus sobre a terra, nós podemos então caminhar com a leveza como que nós nunca caminhamos. Porque aqui nessa noite eu quero, em breves palavras, tentar desmistificar muitas coisas. Tentar tirar de você o peso que muitos carregaram durante toda uma vida. E que por causa do peso, não conseguiram romper em fé. Mas aonde? Qual que é o primeiro princípio, pastor? É o amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você já parou para pensar uma atmosfera do céu? Vamos então ser realistas, vamos esquecer o céu, vamos olhar para a nossa trajetória como igreja aqui em Mozarlândia, os irmãos que estão aqui nessa noite. Você já parou para pensar, nesse momento aqui, você olhar para o lado e ter dificuldade com o irmão que está à sua direita, você olhar para o outro e ter dificuldade com o seu irmão que está à sua esquerda, você olhar para frente, estar à frente de um pastor e você ter dificuldade com o pastor, você olhar para trás e ter dificuldade com os diáconos que estão servindo ou com as irmãs de intercessão que estão com as mãos levantadas. Você já parou para pensar que esse ambiente aqui, ele está totalmente relacionado à manifestação do Espírito de Deus sobre nós? Porque você olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e você não tem dificuldades, você não tem limitações. Por quê, pastor? Porque a igreja é um ambiente onde o céu se derrama na terra muitas vezes. Onde nós nos reunimos e a manifestação do Espírito se derrama sobre a igreja, sobre nós. Agora, irmãos, depois que nós entendemos que o amor pode trazer nos nossos relacionamentos, nós vamos mudar o nosso comportamento de uma forma muito clara. E eu quero te dar 3 motivos que vai nos levar a viver em amor, que está totalmente relacionados à cultura do reino. O primeiro motivo é que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Foi ministrado aqui em uma das canções. O amor de Deus, ele não está baseado no medo. Queridos, 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora, qual medo que João está dizendo aqui? O apóstolo do amor. Qual é o medo que o apóstolo João, ele está falando aqui, que o verdadeiro amor lança fora todo medo? O medo é o medo da punição. Você sabe por que muitos escondem pecados? Por que muitos escondem o que são de fato? Por que muitos deixam de se aconselhar com o pastor ou com os líderes e vai se aconselhar com psicólogos, psicoterapeutas e não se aconselha com os líderes espirituais? Por medo de punição, por medo da legalidade, do legalismo que muitos, quando lideram o povo, impõem sobre o povo. O medo de serem expostos, o medo de serem colocados no banco,
o medo de colocar peso, jugo, fardo sobre a vida das pessoas. Agora escute aqui, querido, quando eu penso que você só me agrada, quando o seu comportamento, ele também me agrada, eu estou pensando em mim mesmo. Por quê, pastor? Porque o seu comportamento não pode mudar os meus valores. Então eu, como pastor da igreja, quando você chega para conversar comigo algo da sua vida, e quando alguém conversa com o pastor algo muito da vida pessoal dele, aquilo ali já é dele ou dela, aquilo ali já é o momento de rendição, de entrega, de falar que eu estou desarmado, eu já estou nu, eu já não tenho mais o que fazer. Então, a atmosfera que nós temos que gerar na terra, não é a atmosfera na igreja ou na terra, é a atmosfera do céu, que não está baseado em punir. Porque, irmãos, escute algo, nós estamos terminando psicanálise esse mês que vem, eu e a pastora, e na própria psicanálise se fala que quando qualquer um estão submetidos a qualquer tipo de pressão, ou pensam estar submetidos a qualquer tipo de pressão, o nível de ansiedade aumenta, o nível de estresse aumenta, e aumentando o nível de estresse ou de ansiedade, a pessoa perde controle de si mesma, porque ela está submetida a um nível de pressão, além das suas próprias, ou do seu próprio domínio próprio ser exercido. O que o diabo faz? Ele lida com o homem através do medo, porque o medo aumenta o nível de ansiedade, aumenta o nível de estresse. Então, para mim não enfrentar o que eu preciso enfrentar, porque os meus níveis hormonais estão alterados, eu não me exponho, e enquanto menos eu me exponho, menos eu venço. Porque aí nós usamos uma palavra aqui que nós usamos muito no curso Casados para Sempre, porque o processo da cura na vida de qualquer pessoa, em qualquer área que seja, conjugal, matrimonial, independentemente da área que seja, está baseado na verbalização. Aquilo que eu verbalizo, eu venço. Aquilo que eu falo, eu venço. Agora, irmãos, escute, o perfeito amor lança fora todo medo. Agora, escute, amados, se existe o perfeito amor, algo condicional, existe um amor que é incondicional, um amor que é o amor imperfeito, que não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, amados, ele não está baseado no desempenho, naquilo que a pessoa faz, que se qualifica ele ou ela para ser útil. Você percebe aqui, por exemplo, nós temos aqui, eu vou pegar um exemplo claro, que aconteceu agora há pouco no início do culto. Para quem conhece o irmão Anivaldo, ele é aquele diácono que ele fica elétrico para cima e para baixo o tempo todo, e que ele quer fazer de tudo, porque está no seu coração servir. Mas chegou em mim hoje e falou, eu não dou conta de servir a ceia, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo, porque eu estou sentindo dor na perna. E eu falei, vai sentar, meu filho. Por quê? Porque o verdadeiro amor, não é a utilidade que tem que nos atrair, não é a pessoa ser útil, não é a utilidade que te atrai, porque o verdadeiro amor não está baseado nisso. O falso amor que é incondicional. Deus, o Senhor Jesus, Ele nos fala algo tão precioso, porque antes mesmo dele se entregar na cruz, Ele sabia que nós seríamos ou nós somos pecadores. E Deus nos ama quando nós andávamos em pecado. O pecado já estava na nossa vida, nós já tínhamos pecado com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele já sabia que Ele deveria pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida, e o amor dEle foi incondicional. E olha o que Ele fala, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, o texto diz assim, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém?
ainda quando você era pecador, ainda quando você vivia nos seus prazeres, nos seus deleites, quando você não tinha mais domínio próprio, quando o fruto do Espírito não estava na sua vida, o Senhor te amava dessa mesma forma. Então, irmãos, nós vamos tentar tirar da nossa vida o direito de recebermos a graça de Deus por sermos merecedores. Porque, na verdade, ninguém aqui merece alguma coisa da parte de Deus. Todos nós recebemos o que recebemos do Senhor, de forma imerecida. Agora, veja bem, o amor perfeito, ele pressupõe o amor condicional. Ou seja, não há nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Ah, pastor, você não está barateando o Evangelho? Não, queridos. Você sabe por que não? Porque uma hora ou outra, essa linha que você anda, achando que não vai errar, você vai errar. Uma hora ou outra, você achando que é perfeito, que não erra, que você é melhor do que um ou outro, você vai errar. E ele está falando, cara, em outras palavras, filhos, se vocês errarem, se vocês não acertarem, se na sua caminhada às vezes você vacilar, eu continuo te amando, eu continuo te perdoando, o meu sacrifício foi total, completo. Ah, pastor, o verdadeiro amor tem que lançar fora todo medo. Irmãos, Deus em momento nenhum Ele está irritado conosco, pronto para nos castigar. Não existe castigo, não existe punição. Ai, pastor, mas não existe consequência. Irmãos, existe consequência, mas escute algo. O filho, o pai, quando ama o filho, oh irmãos, como que nós pais somos bobos. Porque nós amamos tanto os nossos filhos ao ponto de perdoar eles e a querer até tirar as consequências que eles plantaram. Porque nós amamos. Às vezes os nossos filhos erram conosco. Sim ou não, pais? Sim ou não, pais? Às vezes os nossos filhos não são tudo aquilo que nós almejamos para eles. Eles tomaram suas próprias decisões, fizeram suas próprias escolhas. Estão às vezes não trilhando um caminho que nós sempre desejamos. Mas isso não muda o nosso amor por eles. E se for possível, nós trazemos até alívio diante das consequências que eles têm que colher ou vão colher. Agora, se nós somos meramente humanos, o que o Senhor faz por nós? O que o Senhor faz por nós? O que o Senhor faz pela sua vida? Você acha que Deus, porque você erra, porque você falha, porque você peca, porque tem pecados ocultos, pecados não confessados, porque Deus te conhece sem que ninguém esteja te vendo, mesmo Deus sabendo daquilo que só você sabe, você acha que Deus, Ele tem por princípio te punir? Ele tem por princípio te crucificar na cruz? Ele tem por princípio te trazer medo, te trazer punição? Irmãos, eu não estou barateando o Evangelho, mas estou te trazendo um realismo, porque o diabo tenta colocar sobre a vida do homem medo, vergonha, dor, vitimização, para prender o homem no pecado, enquanto que Deus está falando, filho, você vai errar. Porque o próprio Pedro, quando chega diante de Deus, ele fala, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, Jesus, eu te amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia, no final disso tudo, falou assim, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Agora, o que o próprio Jesus fez? Jesus sabendo que Pedro iria negar ele, e Pedro afirmando que não negaria, que amava. O que Jesus fez? Jesus morre, ressuscita, aparece e fala assim, olha, diga a Pedro que eu quero vê-lo. Diga a Pedro. Porque Pedro, dos discípulos, foi o único que voltou a fazer o que ele fazia no início. Um cara que... E aí? O que acontece? Quando nós olhamos lá em Atos, quem foi aquele usado da parte do Senhor que trouxe o maior avivamento da história? Pedro.
Pentecostes veio através da vida de Pedro. Irmãos, escute, Deus não está irritado com você. Deus, Ele quer que nós mudemos a nossa cultura. Deus quer que nós superamos as nossas fraquezas. Deus quer que nós superamos os nossos medos. Quando nós temos medo de muitas vezes nos falar o que nós somos, gera-se insegurança, gera-se culpa, gera-se ansiedade, entramos naquele módulo de sobrevivência, e muitas vezes queremos nos esconder, nos proteger. Escute, amados, você não precisa ter medo de nada, você não precisa ter medo dos seus defeitos, você precisa se arrepender deles, e isso é você e Deus, porque nem eu sei se você está arrependido ou não, nem eu tenho a capacidade de julgar nenhum de nós, se você se arrependeu ou não. Mas escute só, viva-se uma vida livre, verdadeiramente livre. Quando nós temos filhos pequenos, e os filhos erram, às vezes na escola, às vezes na rua, nas brigas, às vezes não faz um dever, faz alguma coisa, os filhos os pais ficam sabendo, os filhos ficam com medo de quê? De apanhar, surra, taca. Aí nós crescemos a fase adulta, e quando nós erramos, nós temos autoridades sobre a nossa vida, nós temos as autoridades municipais, estaduais, federais, nós temos autoridades religiosas, nós temos autoridades no trabalho, em qualquer lugar que nós estamos inseridos, nós temos os nossos pais, nós temos o nosso relacionamento conjugal, que um ou outro exerce autoridade sobre a nossa vida, tanto o homem quanto a mulher, eles exercem um tipo de autoridade um pela vida do outro, e quando nós erramos, o que nós temos medo? Da punição social, da exposição, da exclusão, da rejeição, das palavras de repúdio, irmãos, da falta de compreensão. Escute, queridos, o amor, ele cria um ambiente seguro, o amor, ele gera um ambiente capaz de gerar na nossa vida transformação, amém? Transformação. Quando nós verbalizamos aquilo que nós precisamos verbalizar, e o que eu preciso verbalizar, pastor? Aquilo que você não quer falar. Primeiro para Deus. O que você tem que verbalizar que te prende? Aquilo que você não quer falar, aquilo que você não quer entregar. Irmãos, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, ao ponto de trazer sobre nós um ambiente seguro. A mesma coisa de Deus, irmãos, se a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor, Ele sabe do seu coração, daquilo que se passa na sua mente, daquilo que você passa no seu mais profundo do seu coração. Qual que é os passos, pastor, para me viver uma vida que não é mais baseada no medo? Assuma quem você é, se arrependa, enfrente as consequências se preciso for, peça perdão e recomece. Ai, pastor, se eu tiver que fazer isso todo dia, faça todo dia. Por isso que nós falamos aqui nos momentos de Santa Ceia, muitos não vêm, por estarem desqualificados para participar da comunhão do corpo. E eu sei que muitos realmente estão desqualificados, não por Deus, mas é por ele mesmo, ou por ela mesmo. Porque é eu que coloco sobre mim jugo, fardo, peso, não é Deus. Porque o Senhor, Ele fala, antes que você tome a ceia, pare por um momento, analise a sua vida. Em outras palavras, peça perdão, se arrependa e participe. Ele nunca fala, olha, você errou, você está excluído. Você errou, você está fora do corpo. Qual foi o pai aqui que o filho errou, lançou fora? Qual é o pai ou a mãe aqui que o filho não faz o que nós agradamos e nós mandamos embora? O filho não faz o que nós ensinamos e você não presta mais. Quem é que faz isso? Você já viu que nós conseguimos amar mais? Não que nós conseguimos amar mais os filhos que nos dão mais trabalho.
porque a nossa atenção está nele ou nela, o nosso cuidado está nele ou nela, as nossas orações estão para ele ou para ela, nós estamos focados neles. Por quê? Porque nós queremos ver bem, nós queremos ver transformados, restaurados. Então aquele ou aquela passa a ser o objetivo do nosso clamor. Agora olhe para você, você tem falhas, você tem defeitos, nós erramos, tem coisas que, olha o pastor, tem coisas que eu erro, que só eu sei, sim ou não? Tem coisas na nossa vida que só nós sabemos, só você conhece todas as suas limitações de uma forma profunda, além de Deus. E você acha que o Senhor te desqualifica por causa disso? Irmãos, o medo do castigo mantém as pessoas presas. O medo do julgamento mantém as pessoas presas. Agora, escute, eu não estou barateando, o verdadeiro amor, ele é baseado, ele estabelece a graça de Deus. Amém? O verdadeiro amor nos dá a oportunidade de nos reconectar todos os dias, se for preciso. Porque o Senhor sabe que nós vamos errar ao longo dessa caminhada. Você não é rejeitado pelo Senhor em momento nenhum, até quando erra. Nós não somos rejeitados pelo Senhor. Irmãos, eu vou ler um texto um pouquinho grande. Foque nisso comigo. Lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, olha o que o texto nos ensina. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. A mulher, ela estava em pecado, ela merecia ser apedrejada, porque na lei estabelecida naquele tempo, a mulher pega em flagrante adultério, assim a mulher como o homem, porque você vê que culturalmente aquele povo, quando a mulher era pega em adultério, apedrejava só a mulher e não apedrejava um homem, sendo que a lei não era para a mulher, a lei era para qualquer um que fosse pego em adultério. Aquela mulher, irmãos, ela deveria ter sido apedrejada naquele tempo, porque a lei dizia, ela era digna de ser apedrejada. Existia um legalismo ali sobre aquele povo, porque ela foi pega fazendo o que não devia fazer. Se eles chegam para Jesus, que pregava o amor, que pregava a liberdade, que pregava a honra, que pregava o serviço, eles confrontam Jesus, porque Jesus ensinava tudo errado. Jesus, ele não podendo ir contra a lei, nem contra a lei de Moisés ali estabelecida pelos fariseus, pelos escribas que estavam ali para cumprir aquela lei. Ele vai, ele olha para os céus e fala: olha,
Se a lei diz, em outras palavras, se alguém aqui não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Ele revoga isso com uma clareza, com um domínio com um controle daquela situação surreal. Ele fala, olha, se você se julga melhor do que ela, em outras palavras assim, ó, você sabe quem você é. Você se acha que é melhor do que ela? Fazendo algo de oculto que ninguém sabe, só porque ela foi pega em flagrante? Você acha que na hora, no cerne daquele momento, daquela pressão que eles estavam vivendo, quando Jesus ele abre a boca e fala, olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, você acha que aquelas palavras não veio ao confronto daqueles homens, que estavam ali prontos para apedrejar aquela mulher, e eles não se enxergaram? Quem tem o direito, acha-se melhor do que qualquer um. Porque quando o outro erra, eu tenho o direito de retribuir. Jesus vira naquela situação, o controle daquela situação, e vira para aquele povo e fala, olha, aquele que não tiver pecado, que então atire a primeira pedra. A graça de Deus é a manifestação incondicional do seu amor. Todos saíram porque reconheceram que não era melhor do que aquela mulher, porque todos erraram. Existe aqui a graça manifesta, existe aqui uma direção dada. Depois que recebeu o perdão, o próprio Jesus vira para aquela mulher e fala assim, ó, vai-te, eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Não faça isso de novo, porque eu também não te condeno. Irmãos, nós somos imerecedores. A graça de Deus, ela só pode ser manifestada na vida do homem para aquele que não merece ela. Um ambiente onde as pessoas têm exatamente o que não merecem, é um ambiente gerado em amor. E é essa atmosfera que nós temos que gerar nos nossos relacionamentos. Ninguém é desprezível. Todos nós precisamos de Jesus. Agora deixa eu te contar um segredinho, muito simples. A igreja, ela está cheia de pessoas pecadoras. Aqui está cheio de ex alguma coisa. Ex-mentiroso, ex-prostituto, ex-orgulhoso, ex-ladrão, ex alguma coisa. A igreja está cheia de ex isso. Eu nasci no lar evangélico. Eu nasci já conhecendo Jesus. Irmãos, ex-autossuficientes. A igreja, ela está cheia de pessoas que vieram de um estado de podridão. Todos nós viemos, a Bíblia fala que nós éramos condenados às trevas, e o Senhor nos transformou, nos transportou do império das trevas para o império da luz, do seu amor, nos transportou do império das trevas, e aqui não limitou, era todos nós precisamos da graça do Senhor. Agora escute, aqui é o problema. A igreja, agora eu estou falando para nós, para o povo específico de Deus, para a família de Deus, a igreja está cheia de juízes. A igreja, irmãos, infelizmente, eu já me lidei com algumas situações dentro da igreja, não agora, alguns longos anos atrás, graças a Deus isso passou, de pessoas que quando erravam, as próprias pessoas estavam esperando punição. As próprias pessoas estavam, não é correção, é punição. Por quê? Porque a velha cultura, ela impunha isso. Os relacionamentos estavam baseados no que eu acerto, então eu mereço. Eu erro, eu tenho que ser punido. Agora escute, querido, aqui está o problema. As pessoas amam julgar e punir os outros. Você sabe que isso de fato é a natureza caída, adâmica. É a natureza de olhar, quando nós olhamos para as manchetes, para os jornais, nós só vemos juízes condenando fulano, ciclano, beltrano, comportamento, aquilo outro. Irmãos, eu ainda quero ser igual o apóstolo Sindomar.
porque em algum momento eu ainda não sou tão, eu tento me policiar quanto ele. Porque em algum momento eu tento me perceber para mim não estabelecer tantas regras. Porque o apóstolo Nomar, nas conferências de pastores, ele fala algo: eu não falo de ninguém. Eu não falo nada, eu não julgo ninguém. Em algum momento nós nos pegamos sendo humanos. Em algum momento nós começamos a colocar regras, limites, situações, julgamentos. Ai, pastor, de uma forminha muito simples, muito sorrateira, tirando a atmosfera do céu que está dentro da igreja, às vezes tirando ela e querendo ter o controle e o domínio de todas as coisas. Irmãos, assim não funciona. Porque a igreja, escute algo, quando pessoas quebram regras aqui, ou no ambiente de igreja, as pessoas se sentem ofendidas. Irmãos, escute, o que nos causa ofensa? O que nos causa ofensa? Homens de Deus, mulheres de Deus, escute. O que nos causa a ofensa, que talvez o nosso irmão nos causa, é retermos o amor de Deus que está em nós. Você sabe por quê? Porque quando as pessoas nos ofendem, nós deveríamos amá-las e não puni-las. Quando as pessoas erram, nós não temos que punir elas porque elas errou, nós temos que acolher elas. Porque Adão e Eva, quando pecaram lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, e Deus sabia que eles pecaram, porque Deus vinha ter com Adão e Eva todos os dias ao entardecer. E a primeira pergunta que Deus vira para Adão e fala: Adão, onde estás? Quem te fez ver isso? Você percebe que a pergunta do próprio Deus para Adão fez: Adão, por que você não veio estar comigo como você vinha todos os dias? Você se escondeu de mim? Quem fez você ver isso? Você viu que até as perguntas de Deus foi reconectando o homem com ele? Ele não falou: por que você fez isso? Eu não te falei para você não fazer? Foi o contrário. Adão, onde você está? A procura de as palavras foi como que se fosse a procura de um pai desesperado. Adão, filho, onde você está? Filho, quem te fez ver isso? Quem te fez errar comigo? Ele não está perguntando nem por que você erra com ele. Ele está querendo reconectar nós dois novamente. Irmãos, se você quebrar as nossas regras, se você quebrar regras, coloque algo no seu coração, você não se torna indigno do amor de Deus. Você não vai dar conta de ser 100% certo. Mesmo que nós estamos caminhando para um momento de transformação, de uma vida em pecado para uma vida em santidade. É claro que nós não podemos nos acostumar em viver uma vida de deslizes. É claro que temos que viver uma vida de transformação em santidade e experimentarmos o verdadeiro amor de Deus. Mas escute, as regras muitas vezes, ela vem para nos causar medos. E nós temos regras, sim, pastor, nós temos limites. Sim, pastor, nós temos limites na igreja, nós temos limites na palavra, tem coisas que nós não podemos fazer, mas escute algo, filho, se você errar isso, você continua sendo filho. Assuma, confesse, se arrependa e deixe, mas volta para os braços do Pai, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Oh, irmãos, nós temos que perder o medo de ter o controle. Controlar pessoas é o que muitas vezes impulsiona o coração de todo mundo. Nós queremos muitas vezes ter o controle de tudo, porque a sensação de controle nos torna seguros. Irmãos, o Senhor, pagando o preço da cruz, Ele não quis nos controlar. A graça veio para que nós possamos assumir as nossas responsabilidades pelas nossas ofensas em um ambiente seguro,
onde o amor e a aceitação imperam sobre o medo da punição que existia no Velho Testamento. O amor incondicional faz para nós um caminho totalmente diferente, para que possamos trilhar uma vida nova. Oh, irmãos, Ministério de Louvor, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 20, fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que significa isso, irmãos? Irmãos, é muito simples nós definirmos um texto como esse. Porque nós nascemos sem pecado. Nós somos criados por Deus sem pecados, na verdade. E quando o pecado passou a ser abundante sobre a terra, Jesus veio ao mundo, porque o homem não era capaz de cumprir a sua parte da aliança. Nós não conseguimos mais cumprir a parte da aliança que Deus estabeleceu com o homem, porque Adão errou lá atrás. Não existia um homem na face da terra que conseguia viver os 10 mandamentos, sem errar nenhum deles. Jesus, então, ele deixa a sua glória, a sua soberania. O próprio Deus, ele entrega ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma declaração de amor. Uma declaração de amor. Olha, eu entrego o que eu tenho de melhor. Eu entrego o meu filho, o sem defeito, o sem mácula, o sem ruga, o que não tem pecado. Eu entrego para morrer uma morte de cruz, por causa da sua vida. Agora escute, irmãos, o amor de Deus para nós foi superabundante. Você sabe por quê? Porque você entregaria o seu filho sem ter errado por você, por pessoas que acabou de cometer as piores atrocidades? Escute, irmãos, os nossos pecados jamais faz com que Deus retenha o seu amor por nós. Nunca vai existir da parte de Deus punição para os filhos. Nunca vai existir da parte de Deus acusação para você. Porque acredite nisso, nós vamos errar, infelizmente. Nós, na nossa trajetória, nós estamos num processo de transformação. Mas nós vamos errar. E quando você errar, lembre-se do amor de Deus para conosco. Ele sempre estará de braços abertos para te perdoar e te reconectar novamente. Queria que você se levantasse por um instante. Escute, um ambiente controlado, muitas vezes, ele não gera um verdadeiro arrependimento. Isso significa o quê? Que o impedimento para a manifestação da unção de Deus, muitas vezes, é o homem que coloca e não Deus. Então feche seus olhos por esses instantes. Eu não sei o que Deus, de uma forma ou de outra, pôde falar ao seu coração através dessa mensagem. Eu não sei. O que Deus ministrou e tem ministrado no meu coração é de que eu preciso conduzir um povo livre. Sem culpa, sem dor, sem vergonha, sem medo. Porque quando você entender a sua identidade em Cristo, você vai viver os melhores dias da sua vida em todas as áreas. Então eu queria que agora, nesse primeiro momento, você fechasse os seus olhos. E você fizesse uma pergunta para você mesmo. Você quer ser governado por quê? Ou por quem? Pelas regras da terra? Ou pelo governo de Deus? Quando nós deixamos de fazer o que fazemos, quando nós não rejeitamos a prática do pecado, não é uma declaração para o homem, é uma declaração de amor a Deus, querido. Porque nós sabemos que nós fomos compros e lavados pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós rejeitamos o pecado. Mas na caminhada, nós podemos estar fracos, cansados, podemos nos sentir oprimidos, sim, podemos errar. Essa natureza adâmica, ela luta contra a natureza de Deus o tempo todo. Infelizmente. Agora lembre-se que quando você cair, existe alguém do seu lado para te colocar de pé novamente.
que o Senhor, o seu Pai, o nosso Pai, Ele está com você até a consumação dos séculos. Existe algo que superabundou o pecado, que foi a graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos reconecta ao Senhor novamente. O Senhor te ama. O Senhor Jesus te ama com as suas fraquezas, com as suas limitações, até mesmo com os seus pecados de estimação. Ele te ama. Você nunca é rejeitado por Deus. Ele quer que você se arrependa e mude de vida, mude de cultura, mude de mentalidade, mas volte para os braços do Pai novamente. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesses momentos que nós vamos ministrar essa canção, eu gostaria que você fechasse os olhos. E se existe algo que você lembrou, que de uma forma ou de outra te gera medo, você coloque isso na cruz. E a partir de então, você se baseia a sua caminhada no verdadeiro amor de Cristo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Adore o Senhor nesse momento, querido. Em nome de Jesus. O verdadeiro amor lança fora o medo. Tudo aquilo que tenta te gerar intimidação, medo de punição, rejeita, não vem da parte de Deus. Deus nem nos revela nada que vai nos levar a ter medo. Deus não nos revela: você vai passar por isso. Rejeita isso. Deus revela: eu te livrei. Deus, ele não tem por objetivo te gerar nenhuma insegurança, nenhum medo, nenhuma dor. Deus, ele é amor. Ele nos ama, querido. Ele te ama. Você não precisa ser perfeito, porque o único perfeito é Ele. Ele é perfeito. Senhor, aqui está a sua igreja. Aqui tem filhos e filhas, famílias aqui constituídas, ó Pai. Seus filhos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Mas de uma forma especial, eu continuo pedindo ao Senhor: alcança todas as famílias aqui, cada lar, cada família, cada filho ou filha, cada esposo ou esposa. Ó Deus, que o Senhor entre em cada casa, em cada lar, transforme a vida, traz cura, restauração, convicção, derrama de volta o amor perdido. Ó Deus, transforma-nos segundo a tua vontade e nos ensina, Pai, como igreja, a sermos a igreja do Senhor sobre a terra. Nos capacite a isso, a trazer essa cultura do céu para a terra. Ó Deus, a sermos os portadores do teu amor, a não julgarmos, mas a amarmos, a direcionarmos. Oh Deus, nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que essa semana seja uma semana de bênção sobre nós, de refrigério para aqueles que precisam de alívio, de cura para aqueles que precisam de ser curados, de crescimento para todos. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa resposta, para que assim sejamos a resposta deste mundo. Ó Senhor, que nós levamos o teu evangelho nos quatro cantos dessa cidade, que nós preguemos o teu evangelho nessa cidade e as pessoas nos vejam, mas vejam o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus
e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Digam amém. Aplauda o Senhor. Estamos encerrados. Senhor te abençoe.